A palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo de número 8, e o versículo 32 e 36 nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Amados e queridos irmãos e irmãs, aproximadamente 31 anos que eu estou na obra do Senhor e tenho trabalhado num trabalho de curas, libertações e reavivamento, batismo com o Espírito Santo. E nós vemos que muitas pessoas nos trabalhos recebem curas extraordinárias e muitos não. No próprio ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em certas localidades, ele não curou a todos devido à incredulidade deles. Mas tem certas localidades, o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, nos diz: chegando Jesus na casa de Pedro, a sogra deste estava acamada, jazendo com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou sobre si as nossas maldições. Levou, carregou. É algo que foi feito. Mas nós temos uma parte a cumprir. É o crer. É o acreditar no sobrenatural de Deus. A grande comissão que Jesus Cristo montou, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E ele diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e escorpiões, e beberão coisas mortíferas e não lhes causarão dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus, depois de lhe ter falado, a Bíblia diz que ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, por meio dos sinais que se seguiam. Sinais que se seguiam. E nós vemos que muitas pessoas não crêem naquilo que Jesus disse sobre expulsar demônio. Muitos não crêem sobre o batismo com o Espírito Santo. Muitas igrejas não creem, inclusive, nem que a cura divina seria para nós nesta época de hoje. Mas o próprio Jesus, ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Qual que é a obra maior? É ver a salvação do ser humano. A pessoa entregando a sua vida a Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, tendo a vida eterna garantida. Mas ele diz na sequência que os milagres que ele realizou no seu ministério terreno, as maravilhas que ele realizou, ainda está realmente à disposição da igreja. Prova disso que os apóstolos, através da sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. Ressuscitou Dorca dentre os mortos.
Milagres extraordinários Deus fez através dos apóstolos. Mas não terminou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Então eu fico imaginando, querido, nesse ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Em muitas localidades, quando eu volto, pessoas falam: pastor, eu recebi um milagre tremendo. Eu estava enfermo, estava assim, 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 eu fui curado. Mas se você volta em certa localidade, a pessoa está do mesmo jeito. Será que Deus tem acepção de pessoa? Dizendo: eu vou curar aquele dali que é bonitinho, não vou curar outro. Vou curar aquele dali que se veste bem, tem paletó e gravata, não outro. Não. Deus não tem acepções de pessoas, querido. Nós vemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A pessoa tem que acreditar. Nós, como instrumento nas mãos de Deus, temos que acreditar. Nós vemos o seguinte: Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra. João 8,32. Paulo ensina: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Oséias registrou: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4,6. Então nós estaremos, querido, na sequência desses dias, ministrando sobre cura. A cura hoje. O primeiro passo para receber de Cristo a cura é saber que a idade dos milagres e das curas ainda não passou, e que a cura do corpo faz parte do ministério de Cristo em nossos dias. Ele está à direita do Pai, mas ele levantou a igreja. Nos dias da Bíblia, os doentes eram curados, os cegos recebiam a vista, os surdos passavam a ouvir, os aleijados andavam, os leprosos eram limpos, as pessoas doentes e sofredoras de toda sorte tornavam-se sãs pelo poder de Deus. Esses milagres são para os dias de hoje, tanto quanto foram para aquele tempo. Jesus não mudou. O apóstolo João foi o último dos apóstolos que faleceu, não acabou depois que morreu os apóstolos. Essas promessas continuam ainda hoje, querido. Não mudou. Então nós vamos ministrar as razões para crermos nisto e tomarmos posse do milagre. Em primeiro lugar, Deus é um Deus que cura. Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara. E ele nunca mudou, eu sou o Senhor que não mudo. Malaquias 3:6. Segundo, Jesus Cristo curou os enfermos. Mateus 9:35, Marcos 6:55 e 56. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus Cristo curou os enfermos e ele nunca mudou. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13:8. Terceiro lugar, Jesus ordenou aos seus discípulos que curasse os enfermos. Mateus 10:1-7. Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, 8 e 9. E um verdadeiro discípulo de Cristo é o mesmo hoje que era naquele tempo. Não mudou, querido. Se vós permanecerdes nas minhas palavras,
verdadeiramente sereis meus discípulos. João 8,32. Uma vez alguém procurou na porta da minha casa, a minha esposa aqui estava falando sobre oração. Falei, mas escuta, onde você congrega? Você crê em oração? Não. Você crê em cura? Não. Você crê no batismo com o Espírito Santo? Não. Você quer na expulsão de demônio? Não. Eu falei, o que você está fazendo na porta da minha casa? Ficou assustado para mim. Eles são testemunha de Jeová, eu sou testemunha de Jesus Cristo. Eu louvo, adoro Deus Pai Todo-Poderoso. A dispensação de Deus é tremendo no Velho Testamento, mas hoje nós estamos no Evangelho da Graça. Quarto lugar, os milagres de cura eram por toda parte manifestos no ministério da igreja primitiva. Atos 3, versículo 6. Atos 4, versículo 29. Atos 5, versículo 12. Atos 6, versículo 8. Atos 8, versículo 5. Atos 14, versículo 3, 9 e 10. Atos 19, versículo 11 e 12. Hebreus 2, versículo 3 e 4. E a verdadeira igreja nunca mudou. O que muda é a religião, a religiosidade. Tem pessoas que não creem, ensinam os outros a não crer. Tem pessoas que não aceitam, ensinam os outros a não aceitar. A igreja primitiva pregava que Jesus é o Senhor. As pessoas eram batizadas, aceitavam Jesus, eram batizadas, recebiam o batismo com o Espírito Santo, eram curadas. O livro de Atos dos Apóstolos relata o nascimento, o crescimento da igreja verdadeira. E este é o exemplo e o modelo para a igreja até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Quinto lugar, Jesus mandou que todos os crentes em todas as nações até o fim do mundo imponha as mãos sobre os doentes, prometendo-lhes que eles serão curados. Marcos 16, 15 a 18. E os verdadeiros crentes certamente nunca mudaram. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. João 14, 12. Sexto lugar, vemos assim que a cura divina foi administrada primeiramente por Deus Jeová, depois pelo seu Filho Jesus Cristo, depois pelos seus discípulos, mais tarde pela igreja primitiva e por último por todos os crentes em todo o mundo. Por isso a idade dos milagres da cura não passou. E a cura do corpo é parte do ministério de Cristo, tanto hoje como sempre o foi. Tu creres, verás a glória de Deus. Se não crê, meu querido, o que se vai fazer? Está na Bíblia. Agora tem pessoas que mudam a Bíblia para... quem busca um texto sem o contexto, ele busca um pretexto. A pessoa pega um texto, não vê o contexto para arrumar um pretexto. E o que tem de seita diabólica, o que tem de ensinos errôneos, despojando os crentes de receberem aquilo que Jesus Cristo tem. Tem pessoas que dizem que não precisam de Jesus. Tirou a pedra fundamental. Tem pessoas que não creem o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo é para nós hoje. Tem pessoas que não creem realmente que existe demônio psicológico. Tem pessoas que não creem sobre cura divina. O que se vai fazer? Eu creio. E eu estarei ministrando durante esses dias sobre curas. Se tu creres, verás a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor.